Oi pessoal, boa tarde para todo mundo. Aqui quem tá falando é o Fernando Monteiro. E eu tô pensando ainda aqui em tentar fazer um último vídeo aí sobre o nome, um vídeo derradeiro. Esse nome, gente, ele é um nome que está gravado na criação, entendeu? Ele está gravado na fala, ele está gravado nos sons que se propagam pelo ar. Então não existe nada teológico ou gramatical ou na parte de escrita no contexto geral de qualquer língua, de qualquer povo, que seja maior do que isso, tá? Seja maior do que isso. É por isso que ele está sobre todo o nome. Mas eu vou começar esse vídeo dessa forma, assim, ó. Eu não sei nem o que eu falo, porque eu já falei tanto sobre isso, eu já falei tudo, sabe? E eu fico muito triste quando vejo as pessoas vivendo essa existência hipócrita, uma existência representativa, né? Quer dizer, as pessoas casam, as pessoas têm filhos, as pessoas comem, plantam, elas fazem tudo, mas colhem, né? Comem do fruto, trabalham, ganham dinheiro, compram suas coisas, andam pra cima e pra baixo, como você tá vendo aí. Mas eu ainda vejo gente teimando, né? Relutando em concordar e aceitar o memorial do eterno. Ainda ficam um ídolo, né? Falam que não são idólatras, que não adoram imagens, que não adoram homens, mas adoram o nome de um ídolo, né? Que foi instituído por uma instituição, foi colocado por homens, feito pelas mãos dos homens, né? Só existe um nome que não foi feito por mãos de homens. E eu creio que no decorrer desse vídeo eu vou tentar colocar isso de uma forma definitiva. E até não vou falar mais sobre isso, porque não tem mais o que falar. Porque quando você chega na raiz da fala humana, meu amigo, o que você vai inventar além disso? Se os animais te dão testemunho, né? Se a raiz sonora te confirma, então aí já existe mesmo uma rebeldia, uma rebelião mesmo por parte da pessoa que não quer aceitar e não quer enxergar, né? Então não há muito o que você dizer a respeito disso. Então eu vou tentar contar uma história aqui agora, uma historinha interessante, para tentar, como é que eu vou dizer, tentar ilustrar, tentar ilustrar usando uma parábola, né? Porque o próprio Messias fez isso, né? Quando ele criou o mundo como uma parábola para ensinar as pessoas, mas as pessoas não aprendem, sabe? Ainda fazem rebelião às vezes, né? Todo mundo aqui casa, né? Todo mundo procura uma pessoa para se casar, para se juntar, para ser feliz. Isso é uma coisa normal, né? É uma coisa normal. Então, vou contar uma história aqui para tentar ilustrar isso. Existia uma mulher chamada Maria, uma mulher fictícia chamada Maria, e essa mulher, ela casou-se, ela teve um primeiro casamento, né? Ela conheceu uma pessoa que aparentemente parecia ser boa, aparentemente parecia ser verdadeira, tá? E o nome dessa pessoa era Paulo, tá? Ela se casou com ele. E no começo parecia ser tudo muito bom, né? No início, entendeu? Maria era feliz, tudo com ele, né? Tinha sua vida. E com o decorrer do tempo, esse homem começou a mostrar uma face que ela não conheceu antes, antes dela se envolver, dela se firmar com ele. E era um homem que batia nela, que fazia ela trabalhar pelo sustento enquanto ele não fazia nada, né? Ele se embriagava e ele tratava mal. Isso foi piorando com o tempo, né? E
Maria viu que no caso Paulo não era bom para ela, e chegou um belo dia e ela acabou, digamos assim, se separando, né? E depois que ela se separa do Paulo, ela tá cheia de feridas, né? Cheia de machucados do que ela passou com esse Paulo, né? E depois de um belo tempo, com bastante medo, com bastante dúvidas, ela conhece uma outra pessoa que aparentemente é muito boa, e essa pessoa é chamada Pedro. Esse homem se chama Pedro, e com o decorrer do tempo ela vê realmente que o homem é muito bom para ela. Ele ajuda, ele a acompanha, ele se preocupa, ele está sempre presente em casa, ele não se embriaga, ele é tudo que você pode querer numa pessoa, sabe? E o que eu quero ilustrar é o seguinte: você tem duas figuras, né? Um homem bom e um homem ruim. E muita gente passa por isso nessa hipocrisia física que se vive no dia a dia, no casamento, né? Então eu fico imaginando se Paulo, que era o homem ruim, e Pedro, que era o homem bom. Eu fico imaginando se Pedro de repente isso é chamado de Paulo pela mulher dele, sendo bom como ele é para ela, tratando ela bem. Será que Pedro iria aceitar ser chamado de Paulo? Você veja que a gente mesmo não aceitaria isso, né? Eu jamais aceitaria ser chamado por um homem de um ex que a minha esposa tivesse, ou namorada, ou o que fosse, porque eu ia dizer: não, então você está preferindo o ex, né? Se esse nome não saiu da tua mente, é porque você ainda está preferindo esse ex. Então você volte para ele, né? Você volte para ele. Você perceba que a gente não aceita, né? A gente numa vivência física que foi criada pelo Eterno, essa vivência física já para ser uma escola para nós mesmos, né? Que temos relacionamentos e tal. Nós não aceitamos. Eu duvido que você aí, casado com a sua esposa, ou você, mulher, casada com seu marido, seja chamado pelo nome de uma outra pessoa que foi um ex no relacionamento. Você vai aceitar? Você veja que o Eterno está tendo que aceitar isso. Ele está ouvindo e está tendo que aceitar pela vontade das pessoas. As pessoas acham que é assim que funcionam as coisas, não é não? Por que eu sei? Porque eu sou arrogante? Porque eu sou bonzão? Não, porque eu vivo isso no meu dia a dia. Eu também sou casado, e eu também não aceitaria isso. Então eu penso que, assim como sou imagem e semelhança do Eterno, ele também não aceitaria isso, entendeu? Mas as pessoas, elas acham que elas estão certas, e não aquilo que o Eterno ensina através da criação, através das Escrituras. Então eu vou tentar nesse vídeo, que não sei que tamanho que ele vai ter, vou tentar colocar isso de uma forma bem clara, né? Sabe? Eu me lembro que há um tempo atrás, uns 20 anos atrás, quando eu comecei a conhecer as verdades dentro das Escrituras, né? Conheci a Bíblia, ainda dentro da religião, e eu comecei a ler realmente a Bíblia. Eu vi textos na Bíblia muito interessantes, condenando vários textos, sabe? Eu ouvi dizer que tem mais de 600, inclusive, né? Se você for fazer eu não cheguei a ver isso, mas vi muitos. Fazer essa conta, não cheguei a fazer essa conta, sabe? Falando contra a idolatria, você confeccionar imagens de escultura com as mãos, confeccionar ídolos com as mãos. Eu, quando comecei a ler, eu vi isso, vi que tinha realmente muitos textos com esse contexto e muitas passagens diretas, né, dizendo isso. Então eu vi e fiquei um pouco revoltado quando eu vi religiões como a Igreja Católica ou outras, né, muitas outras aí de magia negra, com esses ídolos, sabe? Fazendo ídolos e adorando, mesmo com tantos textos, sabe? Então o que eu fiz? Eu peguei e fiz um estudo naquela época. Eu lembro um estudo que deve ter tido na época, se não me engano, mais de 40 páginas. Não era um estudo com a opinião minha, não. Eu peguei somente os textos da Bíblia mesmo, que falavam de idolatria, e eu separei todos eles e coloquei todos eles num estudo, num impresso, né?
Você abriu o impresso, não tinha nada de opinião minha, tinha só textos da Bíblia falando contra a idolatria, entendeu? E ali eu distribuí muito desses estudos, sabe? Eu imprimi alguns, eu lembro, e saí distribuindo. Então, eu vejo na questão do nome do Eterno a mesma coisa, sabe? É coisa impressionante, por isso que eu fico tão triste sobre esse assunto. Porque no nome do Eterno é a mesma coisa, existem inúmeras passagens falando disso, inúmeros textos claros e diretos falando a respeito disso. Mas as pessoas ainda assim dizem que não tem nada a ver. Eu acho incrível. É o mesmo déjà vu que eu tive com a questão das imagens de escultura. É o mesmo déjà vu a respeito da questão das imagens de escultura. É impressionante, eu vejo no nome. E eu vou ter que eu pretendo nesse vídeo fazer um estudo parecido com aquele das imagens, dos textos que falam de imagens, de idolatria, em cima do nome, mas vai ser diferente o trabalho, não vai ser um trabalho escrito, vai ser um trabalho narrado, lido aqui e falado, entendeu? E eu vou tentar fazer isso aqui agora. Bom, quando eu vi que eu continuava errando, porque apesar de não estar adorando imagens ou adorando ídolos, né, eu continuava ainda adorando, acreditando, né, acreditando no nome do ídolo, né. E isso na hora para mim foi uma bomba atômica no meu coração. Eu falei, não, mentira para mim, fora de mim, não quero. Ainda que eu não tenha certeza, apesar de ter sido o primeiro nome que eu ouvi foi El Rushwa mesmo, ainda que eu não tenha certeza, esse nome falso eu não quero mais saber, né? E aí eu abandonei, sabe? E fui pesquisar, né? Fui correr atrás e acabei me deparando e descobrindo que o nome do Eterno é um nome que está relacionado, na verdade, com uma raiz sonora, como o verbo, quer dizer, a raiz de tudo, o verbo. E este mesmo verbo se fez carne e habitou no meio de nós, né? Como diz a Escritura. Então não há como você ir contra isso. O verbo Yao, que na língua de Adão, naquela língua original, que depois recebeu o nome de hebraico, né? E seguiu o caminho até hoje e acabou sendo esquecida e abandonada a língua original. Nessa mesma língua, o verbo ser, que para nós, que no caso é eu sou, tu és, ele é, lá se pronuncia Yao, quer dizer, o ser, Yao. Esse verbo, né, se fez carne e habitou no meio de nós. Eu queria fazer um comentário aqui, que eu peço muito que essas pessoas que não acreditam nisso, que acham que isso é irrelevante, eu peço muito que o nome delas, né, o nome memorial delas, terreno, esteja escrito de forma correta no livro da vida, né? Que não esteja blasfemado o seu nome lá, porque se tiver blasfemado você vai perder a sua entrada justamente por isso, né? Então quem representaria nessa história que eu contei antes aí? É o Paulo, né? O Paulo seria a representação então daquele marido antigo que tínhamos, né? Um marido que achávamos ser o verdadeiro, mas que não era, que hoje para mim, no meu caso, se chamava Jesus, né? A Maria, no caso, é a esposa, é a noiva, é o Rolial, né? O Rolial, a tenda do Eterno, que para nós hoje ficou como igreja, chamado de igreja, né? E o Pedro, no caso, seria o bom homem, né? O bom marido, que agora é o atual, o meu pelo menos é o atual, que é o Rushwa, aquele que tem o nome do Eterno no nome dele, né? Assim como ele mesmo diz nas Escrituras, sabe? Então, essa parábola acho que ela consegue mostrar bem isso, sabe? Que jamais nós, como seres humanos mortais, podres e imundos como somos, né? Aceitaríamos ser chamados por nomes falsos ou nomes errados, né? Então, falsidade ideológica, se caso você tivesse conhecido o teu cônjuge, você mulher o teu homem, ou você o homem a tua mulher,
e ela tivesse mentido o nome para você e depois você, de muito tempo que houve uma mentira, houve uma falsidade ideológica em cima disso, você não iria gostar, você não iria aceitar. E isso ia tirar a confiança em ti, você não ia mais não ia ter mais confiança na pessoa, porque isso aí é falta de caráter, né? Então, por que que com o Eterno seria diferente, né? Por que que com o Eterno seria diferente? Então, olha, uma coisa é certa, a noiva conhece o noivo pelo nome, isso não existe. Ela conhece pelo nome, sabe? E ela não vai jamais chamar o marido por outro nome, um nome que não seja o dele, até porque ele não vai aceitar isso. Isso levando para o nosso nível humano. Imagine para o nível espiritual. E ele diz isso nas escrituras, exatamente isso. As pessoas aqui não enxergam, sabe? As pessoas aqui na verdade não estão enxergando. Muitos, né? Não digo todos, né? Muita gente que já vê isso, né? Mas eu digo que eu tenho visto aí muita gente que não enxerga isso ainda, sabe? E nós vivemos isso, né? No nosso dia a dia, praticamos essa encenação teatral, essa hipocrisia, quando vivemos o nosso relacionamento terreno aqui com nossa mulher, com a nossa família, né? Com tudo assim, né? Então, eu acho que isso ensina muito bem, né?